Assim que nesta noite iremos falar de uma geração que permanece. Eu gostaria que você pudesse prestar a sua atenção por uns minutos para podermos entender nesta noite por que as gerações e o Espírito Santo têm todo a ver para permanecer. Na passagem do livro de Isaías, no capítulo 6, há uma introdução para começarmos a falar da glória de Deus que o profeta estaria enxergando para aquele tempo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo sempre tem estado conosco. Embora no tempo antigo se manifestou de uma maneira diferente a qual desfrutamos hoje. No Antigo Testamento o Espírito Santo sempre esteve, mas o Espírito Santo não se manifestava como se manifesta hoje. É por isso que no Antigo Testamento não se encontra a plenitude do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de qualquer pessoa, a Bíblia diz que são cheios. O que acontece é que no Antigo Testamento algo lhes faltava, mas agora o Espírito Santo dá para todo aquele que quer receber plenitude. Nesse sentido, o profeta Isaías começa a enxergar na sua visão ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchiam o templo. Mas eu gostaria, para podermos encaixar nesta noite o fato de termos o Espírito Santo, com permanecermos nesta geração alicerçados na palavra, nesta primeira parte do versículo do capítulo 6, no verso 1, quando a Bíblia diz: no ano da morte do rei Uzias. Diga comigo: no ano da morte do rei Uzias. Parece que a morte do rei Uzias é condicional para que logo depois Isaías pudesse enxergar a glória de Deus. Eu gostaria que por alguns minutos pudéssemos entender o que isto significa. Abra sua Bíblia, por favor, 2 de Crônicas, capítulo de número 26, o verso de número 1. Diz a palavra do Senhor: todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16. Tinha quantos? 16. Tinha quantos? 16 anos de idade. E o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Para começarmos a falar de Uzias, estamos falando de um adolescente, de um menino. Logo nós vamos entender na história de Crônicas e de Reis que logo depois de Salomão, o povo de Israel teve muitos tropeços. Reis se levantaram honrando a Deus, reis se levantaram desonrando a Deus, reis se levantaram fazendo as coisas iníquas, reis se levantaram tentando obedecer a palavra do Senhor. E quando Amazias, o pai de Uzias, faleceu, quem ia a ficar no trono era este menino, Uzias. Mas a Bíblia diz que ele tinha 16 anos. Alguém está com 16 anos aqui nesta noite? Amém? Quem tem 16 anos, levante a mão. Quem está com 16? Você está com 16? Oh, aleluia. Então imagina o irmão, como é o nome do irmão? Luiz Ângel. O irmão Luiz Ângel foi constituído como rei de Israel. E para o cargo de rei, nós todos pensaríamos que a pessoa mais indicada para esse trabalho é uma pessoa experiente. Nós não queremos um novato no cargo de rei. Não queremos uma pessoa, um amador no cargo de rei. Não queremos uma pessoa inexperiente que nem sabe atar ainda os cadarços do sapato. Não queremos uma pessoa que ainda sofre por obedecer ao pai e à mãe. Queremos uma pessoa experiente, uma pessoa esperta na guerra, uma pessoa que tenha conhecimento em todas as áreas para administrar um reino.
Mas a Bíblia diz que quando tomaram a Uzias para se converter em rei, ele tinha apenas 16 anos. Era um menino, era um adolescente, era uma pessoa que não possuía experiência. Mas diz depois o verso de número 2: depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e reconstruiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Vamos ler todos o verso 4 e 5. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias seu pai havia feito. Verso 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto, leia comigo todos, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez. Deus o fez. Olha para a pessoa que tem do seu lado e fala: irmão, Deus quer te fazer próspero. Mas fala com convicção, olha para a cara dele, não fica olhando para mim. Deus quer te fazer próspero, enquanto você busque dele. O segredo da prosperidade de Uzias está na condição que todo crente deve ter. Uzias era inexperiente, ele não sabia, tinha 16 anos. Se nós pensássemos em que o dia de amanhã o pastor fosse substituído por um outro, você pensaria ou teria aquela noção de que no cargo ficasse um menino de 16 anos? Como vai lidar com a família? Como vai lidar com os problemas? Como vai dar conselhos para os irmãos que são mais velhos e que na maioria da igreja todo mundo poderia ser o pai dele ou dela? Mas a Bíblia diz que Uzias se juntou a Zacarias, um homem sábio, um homem de visões, um homem de Deus. E a consequência de todo aquele que se aproxima de Deus e se junta com homens de Deus é que a Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nesta noite eu tenho uma palavra para vocês, uma palavra para esta geração, uma palavra para cada família. Não importa as adversidades ou as circunstâncias que nós todos tenhamos, enquanto busquemos ao Senhor, a promessa está clara: Deus nos fará prosperar. Quanto dizem amém? O começo da história de Uzias é boa. Um menino que diante da inexperiência se segura do que lhe dá garantias. A Bíblia diz no livro dos Salmos: alçarei meus olhos para os montes, levantarei meus olhos. De onde me virá o socorro? Alguém completa o versículo? Meu socorro vem de onde? Vem de onde? Uzias sabia que havia garantias enquanto estivesse amparado debaixo do Senhor. E foi o que ele fez. Aos 16 anos, se juntou a Zacarias, um homem de Deus. Se eu pudesse traduzir essa palavra para hoje, eu poderia dizer: se juntou a seu pastor, se juntou a sua igreja, se juntou a um homem sábio. A um homem sábio, diz a palavra. Sábio, não inteligente, sábio. Amém? Sábio. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Assim que ele se juntou a um homem que temia ao Senhor, não que temia aos homens, que conhecia a palavra, que tinha visão na palavra. E enquanto Uzias buscava ao Senhor, Deus o fez próspero. Logo você vai perceber em toda a história de Uzias tudo o que aconteceu enquanto ele buscava ao Senhor. E se você quiser, pode me acompanhar nesta palavra. 2 de Crônicas, capítulo 26, verso 6. Diz a palavra:
Veja o currículo de uma pessoa que busca o Senhor e Deus o faz prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabné, de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, contra os que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e os fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto em Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas. Segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maceías, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei, o número total dos chefes da família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder. Para ajudar o rei contra o seu inimigo, Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Leia comigo o verso 15. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirar em flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Se eu vejo detalhadamente a história de Uzias, não estou falando de qualquer rei desapercebido na história de Israel. Estou falando de um rei que foi muito esperto para poder fortalecer a sua nação. Estou falando de um rei que teve inteligência em todas as áreas. A Bíblia diz nessas passagens que ele se dedicou para a agricultura, se dedicou para fortificar a cidade, se dedicou para construir a cidade, se dedicou para levantar o exército, se levantou para fortalecer as famílias, chefes do exército, se dedicou também para fortalecer todas as coisas, a tal ponto que a Bíblia diz, ele fabricou máquinas. Tem pessoas que ficam admiradas pelas criações de tantas pessoas expertas na matéria da ciência, mas muito antes do que Miguel Ângelo e muitas pessoas neste mundo da ciência aparecessem, havia um homem chamado Uzias, e a Bíblia diz, inventou máquinas de guerra, colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para atirar flechas. O primeiro prototipo de uma pistola Uzias a fabricou. Cara inteligentíssimo para tirar flechas e grandes pedras. Uma espécie de guincho também ele fabricou. E a Bíblia diz que a fama desse homem se espalhou até muito longe. Mas o que Uzias nunca poderia esquecer é que tudo que logrou, tudo que fez, tudo que fabricou, tudo que conseguiu, tudo que alcançou, todas as suas conquistas e todos os seus sucessos são devidos a que ele foi maravilhosamente ajudado. Se Uzias não tivesse sido ajudado, desde que ele tomou a decisão de guardar a palavra, se juntar ao homem de Deus
e que Deus, enquanto ele fazia isso, o fazia próspero. Se Uzias não tivesse tomado esta decisão, nunca teria sido ajudado. Mas ele conseguiu tudo. Ele alcançou muito, porque a Bíblia diz, porque foi maravilhosamente ajudado. Olha para a pessoa que tem do seu lado e diga: irmão, enquanto você busca de Deus, você será maravilhosamente ajudado. Eu quero ouvir amém de quem precisa ajuda aqui nesta noite. Deixa eu ouvir quem precisa ajuda. Quem? Ajuda com os filhos. Ajuda com a esposa. Ajuda com o esposo. Oh, aleluia. Aí as irmãs têm que aproveitar. Senhor, me ajuda com meu marido. Ajuda. Se o Senhor não edificar a casa, disse o salmista no capítulo 127 dos Salmos, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não nos ajuda nesta questão, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Escuta, irmão. Diz Salmo, capítulo 127. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Tem muita pessoa apressada, muita pessoa que coloca na sua palavra desculpa: ah, pastor, mas é que eu acordo muito cedo e eu vou dormir muito tarde, eu que me esforço demais, eu faço, eu tento e não tenho entendido que o que temos, o que somos e o que temos conseguido não é pela nossa inteligência nem pelo nosso esforço, senão que todo o que nós somos o conseguimos porque temos sido maravilhosamente ajudados. Se o Senhor não nos ajudar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não nos ajuda, vã é a nossa correção, vão é o nosso trabalho. Não adianta de nada se esforçar quando não há temor ao Senhor e a sua palavra. Isso foi o que Uzias entendeu. E ele desde os 16 anos começou a se esforçar por aprender da palavra, por obedecer a palavra, e alcançou muito. Amados irmãos, amados jovens, nesta noite, eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, a fórmula para ter uma vida com bom sucesso não é o nível profissional, não é o nível econômico que você queira ter. A nossa vida é dependente do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a sabedoria. A Bíblia diz: separados dEle, nada podemos fazer. Uzias entendeu bem essa lição. Quantos têm aprendido essa lição? Olha para quem está do seu lado e diga: irmão, você aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu a depender de Deus? Ou lhe custa? Aprendeu a obedecer a Deus? Ou dá trabalho ainda para você? Aleluia. Quanto dizem glória a Deus? Glória a Deus. Irmão, eu nem comecei a mensagem, estou na introdução. É para você entender quem é Uzias. Mas escute bem: Uzias foi ajudado ou não foi? Uzias conseguiu muito ou não? Uzias foi sucedido ou não? A tal ponto, diz a Bíblia, até se tornar muito poderoso. Não era qualquer cara, não. Não era qualquer homem, não.
se tornou poderoso. Deus o elevou, Deus o exaltou, Deus lhe deu tudo aquilo que Ele dá para aqueles que o buscam sem nada em troca. Só que esta história começa a ter um contraste inesperado para todos os que estamos submergidos nesta palavra. Porque se já entendimos que o segredo para crescer é o Espírito Santo, o segredo é a palavra. Irmãos, tem coisas que nunca vão mudar e não podem mudar. O segredo do crescimento desta igreja é o Espírito Santo. Se não temos o Espírito Santo, estaríamos numa igreja morta, uma igreja que não cresce, uma igreja que não se multiplica, uma igreja que não se reproduz. Mas se temos o Espírito Santo, pode acontecer o que acontecia também na igreja primitiva. Eles se multiplicavam e recebiam o Espírito Santo e serviam a Deus com bom ânimo. Esse era o segredo. Aliás, esse é o segredo. O Senhor nos tem ajudado maravilhosamente. Eu estou dizendo que o Senhor nos tem ajudado maravilhosamente. Nos tem ajudado. Nos tem ajudado. O que somos o devemos a Ele. Seu Espírito nos conforta. Irmão, quando entramos numa frieza espiritual, dá para perceber, porque o crente fica estagnado, fica ali como travado, como que dá muito trabalho para fazer algo. É por isso que o nosso desejo como pastores não é que uma pessoa faça as coisas de maneira profissional, porque pode ser muito profissional, pode ser até muito bom fazendo o que ele faz, mas às vezes isso atrapalha, porque a pessoa se acha bom demais e ninguém faz como ele. Mas nós não queremos isso, não precisamos disso. Queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, porque onde está o Espírito Santo, tudo vai na direção certa. Um crente cheio do Espírito Santo não dá trabalho. Eu não, irmão. Não dá trabalho. Você não se preocupa. Estou falando como pastor. Não se preocupa. A gente fica preocupado, às vezes, o irmão. Nossa, quando falamos de família, posso falar um pouquinho? Quando falamos de família, eu também administro famílias. E tem famílias que cresceram com a palavra, e tem famílias que conheceram a palavra longe, e tem famílias que ele conheceu da palavra e ela não, e tem uma mistura, uma coisa e a outra. E uma irmã liga domingo à noite, após de um dia de trabalho: pastor, meu esposo chegou bêbado. E o pastor: ai, Senhor amado, se ajoelha, Pai, Senhor Jesus Cristo, Senhor, tenha misericórdia dessa família. E logo chama a irmã, terça, quarta-feira: pastor, o cara me ameaçou, pegou a faca, quer enfiar no pescoço. E eu falei: Senhor Jesus Cristo, que vamos fazer, Pai amado? Senhor, tem misericórdia dessa irmã, Senhor, vão matar ela. A gente fica desesperado. Vocês às vezes nem percebem, irmão, mas o pastor que está preocupado pela igreja está orando todos os dias: Senhor, a irmã fulana, Senhor, o irmão tal, Senhor, aquela família, Senhor, aquele jovem, Senhor, Senhor, Senhor. E é o nosso trabalho clamar, é o nosso trabalho oferecer ao Senhor sacrifício, e podermos também a fazer esse serviço de apresentarmos a todos os membros da igreja. Mas oh, quão bom, que maravilhoso é quando um crente está cheio do Espírito Santo e não precisa um pastor fiscalizando se faz ou não faz, se consegue ou não consegue, porque o mesmo Deus que o pastor tem, a igreja também tem. E nos guia e nos ajuda.
A geração de Uzias foi maravilhosamente ajudada enquanto buscavam ao Senhor. Mas a história começa a mudar um pouco quando entramos no verso de número 16, segunda de Crônicas, capítulo 26, verso 16. Diz a palavra: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele, o quê? O quê, irmãos? Para quê? Para a sua própria vida. O coração do menino se exaltou. Ah, Senhor, que problema. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Escute bem. Tudo estava dando certo na história de Uzias. Tudo. Tudo pode estar dando certo na sua vida enquanto buscas do Senhor. Tudo pode estar dando certo, mesmo que você não veja acontecendo muitas coisas, mas é melhor, irmãos, a ficarmos quietos na presença de Deus, que estarmos fugindo e aflitos fora da presença dEle. É melhor estarmos aqui, como diria o livro dos Salmos: estai quietos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. É melhor obedecer ao Senhor do que ficar no meio de muita agitação. Mas Uzias, chegou um momento em que olhou para tudo que ele tinha feito, e a Bíblia diz: o coração dele se exaltou. E aí começaram os problemas. O problema começou aí. Eu falo para as famílias e para os irmãos em São José. Às vezes quando falam: pastor, mas é que ele é muito bagunceiro. Pastor, é que ele fecha a porta duro, isso me irrita. Pastor, é que o tom da voz dele é tão chato como ele fala comigo. Eu sou a mulher dele e ele trata melhor os companheiros lá do trabalho. Pastor, mas é que é isso, é que o outro. E eu falo: irmão, irmã, não é a atitude, não é o comportamento, não é o jeito de se expressar, mas bem, vamos olhar o que está no coração, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. As atitudes, as palavras são apenas uma demonstração daquilo que está dentro de nós. Nosso jeito de ser, nosso jeito de falar é apenas uma prova daquilo que governa dentro de nós. Uzias, em uma ocasião, foi ajudado, porque o que primava dentro dele era a palavra. Mas logo depois que ele se achou muito, que ele se achou poderoso, que ele se achou bom demais, que ele se achou: eu não preciso mais conselho, eu não preciso mais ajuda, eu não preciso mais uma palavra, porque eu já sei a palavra, porque eu já conheço, porque eu já sou bom de Bíblia, porque eu já fiz estudo, porque eu já fiz teologia, porque eu já fui diácono, pastor, ou porque eu já fui auxiliar na igreja. Eu não preciso. Todo aquele que se levanta e exalta o seu coração acima de termos exaltação pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, começou a preparar para si sua própria ruína. Ia bem, e no momento em que no coração mudou algo, começou a preparar a ruína dele. E a Bíblia diz que logo Uzias, ele começou a transgredir. Isso quer dizer a desobedecer, a errar. Na matéria da martirologia bíblica,
quando falamos de transgredir, estamos falando de errar sabendo. Tem dois tipos de errar. Quando uma pessoa erra ignorando porque errou, e quando uma pessoa erra sabendo que está errado. E Uzias transgredia. Quer dizer, ele sabia que estava fazendo mal. E a Bíblia diz que ele quis, desse jeito, agradar ao Senhor. Desse jeito, ele quis oferecer no altar uma oferta de incenso. Mas o que levou foi uma repreensão por parte dos sacerdotes. Porque disse o verso 17: porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Eles entraram o rei Uzias e lhes disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados. Diga comigo, consagrados. Olha que está do seu lado e diga: irmão, será que você está consagrado ou não? Consagrados para este serviço. E veja o que falou o pastor de Uzias: saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Escuta, preciso que você entenda. Uzias tinha feito tudo bem, enquanto estava refugiado na palavra. Mas no dia em que seu coração se exaltou, ele se achou consagrado, mas não era. Ele se achou apto, mas não era. Ele se achou bom, mas não era. Porque aqui ninguém é apto porque quer, ninguém é santo porque quer, ou porque se destaca ou quer se destacar acima dos outros. Se temos entendido, irmãos, o que nos faz aptos, o que nos faz consagrados, o que nos faz uma geração que agrada a Ele, é porque temos em nosso coração a sua palavra como primeiro lugar, seu Espírito como primeiro lugar. Escuta, um coração exaltado não entende da palavra. Um coração exaltado não quer obedecer a palavra. Lhe custa, tem trabalho. Sempre que a palavra é pregada achará um porém. Pastor, mais. Pastor, mais. Tá boa a palavra, mais. Um coração exaltado. A Bíblia diz que a um coração exaltado o Senhor rejeita. Não gosta dele, não gosta dessa atitude, não gosta dessa maneira de ser. Mas diz Salmo capítulo 51, mas um coração quebrantado não desprezarás tu, oh Deus. O problema começou quando as coisas no coração começaram a mudar de lugar. E diante da palavra e da repreensão do sacerdote para Uzias, diante da palavra, é que, irmãos, Deus é maravilhoso e tem palavra para nós na hora certa. A gente está meio que assim, um pouquinho, e chega na igreja e o Senhor prepara uma palavra e é um puxão de orelhas. Que bom que tenhamos puxão de orelhas, mais do que um paninho de água morna para que não sintamos nada. É melhor sair daqui com uma palavra que possa ser como um chicote para nós, mas que tenhamos em nossa consciência uma alerta de Deus que quer nos organizar, de Deus que quer nos dirigir, de Deus que quer o melhor para nós. Mas quando um homem
tem o coração exaltado, se irrita com facilidade. E na história de Uzias, disse o verso 19, logo após que o sacerdote falou para ele que não podia, que não estava apto, que não era consagrado, que o coração dele tinha mudado, que o coração dele estava enfermo, disse o verso 19, então Uzias, o que aconteceu com Uzias? Se indignou. Ele tinha o incensário na mão para queimar o incenso. E no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu aonde? Como nós falamos aqui no Brasil, para que tome vergonha na cara. Que com Deus não brincamos. Não brincamos a ser igreja. Não brincamos a ser famílias que agradam ao Senhor. Não brincamos a ser jovens que leem a Bíblia. Não brincamos a fazer um culto. Muito menos brincamos a receber o Espírito Santo. Isto é de toda a seriedade. Amém. E quando uma pessoa troca o que deve primar no seu coração, aparecem as consequências. Uzias lhe saiu lepra na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. E o verso 11 diz: assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Com a lepra vocês devem entender uma coisa. Uma estigma da Bíblia era as pessoas leprosas, porque todo leproso não pode morar junto com outros dentro da mesma cidade, nenhum. A lepra é contagiosa. A lepra é uma doença que, além de ser desagradável aos olhos, é desagradável no cheiro, porque a pele fica podre. E não sei se você já cheirou uma coisa podre. Não sei se você já cheirou um pedaço de carne estragada. E a lepra é mais ou menos assim. Faz algum tempo atrás o Senhor me deu a oportunidade de fazer uma visita no Hospital Psiquiátrico de São José dos Campos. E achamos pessoas de todo jeito. E entre elas, lá no fundo, no último quarto, tinham encerrado a uma pessoa que o chamavam o louco. E quando eu fui tentar ir para ver ele, as pessoas lá falaram para mim: não, pastor, não vai. Eu falei: por que não? Por que impedem que uma pessoa receba a palavra? Por que impede que alguém possa entender o evangelho que pode transformar a sua vida? Não, pastor, não vai, não. Ele é leproso. Eu falei: leproso? Na hora bateu na minha mente a curiosidade. Nunca tinha visto uma pessoa leprosa. E eu falei: não, agora mesmo, em nome de Jesus, e pela curiosidade eu vou. Deixa eu ver. Irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, se arma de uma coragem, que você às vezes, logo depois que passa o que acontece, você fala: meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor? Mas eu cheguei lá e abriram assim uma janelinha para mim. Nossa, que cena triste. Uma pessoa com lepra na metade do corpo. E eu fiquei admirado como a lepra literalmente estava comendo a pele viva. Não tinha orelha,
não tinha esta parte do nariz, parecia já ter um buraco dentro, e estava sem camisa, e tinha muita coceira por todo o corpo. Eu me lembrei imediatamente daquela cena que descreve ao homem Jó, que ele para aliviar a sua coceira, ele começava a aliviar com um pedaço de uma panela, e começava assim. E eu fiquei olhando aquele menino, eu falei: meu Deus, meu Senhor, que triste. Eu fiquei admirado como uma pessoa pode estar vivendo nessa condição e tendo ainda bichos assim no meio do corpo, e como carcome seus ossos, seus músculos, e não pode se aproximar ninguém, nem sequer tratá-lo, porque é contagioso. Tem que afastá-lo de todo mundo. Uzias se achava demais. E para quem se acha demais, o Senhor deixa que lhe saia lepra na testa, para que abaixe a bola um pouquinho, para que entenda que ninguém aqui é perfeito, o perfeito é Ele. Que ninguém aqui tem todas as respostas à palavra dele. Que ninguém aqui é super capacitado ou super dotado para uma função. O que nós somos, o que nós temos, ao que nós lhe devemos todo o reconhecimento é ao Senhor Jesus Cristo. E escute, porque eu estou chegando à parte final desta mensagem. Uzias é tipo do egocentrismo. Uzias é o reflexo da pessoa que pensa em si mesmo e logo em Deus. Uzias é o tipo de pessoa que pode se congregar, que pode servir na igreja, que pode fazer e falar muitas coisas, mas o seu coração está no lugar errado. E assim, meus queridos, não dá para ver a glória de Deus. É por isso que chama a minha atenção que quando começamos lendo o livro de Isaías, o mesmo livro messiânico que fala do Redentor, do Salvador do mundo, esta mensagem começa falando no ano em que morreu Uzias. Porque para uma igreja e uma geração, a prioridade: Uzias deve morrer. Olha quem está do seu lado e fala: irmão, Uzias deve morrer. Me ajuda a pregar, irmão. Fala aí, irmã querida, seu Uzias deve morrer. Deve morrer seu Uzias. Seu Uzias deve morrer. Seu egocentrismo deve morrer. Sua autossuficiência deve morrer. Seus pensamentos devem morrer. Sua capacidade deve morrer. Senão será impossível ver ao Senhor. Tudo aconteceu no momento em que Uzias morreu. Isaías o relata como a parte primordial para ver a glória de Deus, para ver Ele alto e num sublime trono, para ver Ele como as vestes que simbolizam a sua presença enchem todo o templo. Aleluia. Irmãos amados, deixa eu falar do fundo do meu coração. Nós às vezes ficamos pensando e orando e pedindo ao Senhor: Senhor, nos dá uma solução, nos dá uma ajuda, nos ajuda a ver que programação fazemos, que coisa nos inventamos.
buscamos para que a igreja se reúna, para que trabalhemos, para que cresçamos, para que as brigas e para que as confusões dentro da igreja acabem. Que fazemos? Será uma confraternização? Será um culto animado? Será uma programação diferente? Será um karaokê? Será um culto ao ar livre? Será uma confraternização com outras igrejas? Será um pregador convidado? Será trocar de pregador? Será a família? Será a minha? Será a dele? Que será? E sem dúvida o Senhor nos volta para a palavra para nos dizer que enquanto Uzias esteja vivo, será impossível ver ao Senhor assentado sobre a nossa família. Enquanto Uzias fique vivo, será difícil que a sua presença enche todo o nosso lugar. Mas se Uzias morre nesta noite, se alguém entende a palavra, se alguém está decidido a que o Senhor mexa na sua estrutura, eu lhe garanto que nesta noite você pode sair daqui e pode enxergar ao alto e sublime Deus fazendo o que você nunca viu. Aleluia. Mas Uzias deve morrer. Uzias deve morrer. Não dá, irmãos, para continuarmos com um Uzias vivo. Deve morrer. O primeiro passo nesta noite para que a nossa geração permaneça é matar Uzias. Porque Uzias, meus queridos, atrapalha. Eu quero dizer, irmãos, neste tempo, há muitas pessoas boas profissionalmente, muito boas, com experiência, com conhecimento, com ideias. E eu sinto dizer a vocês, Deus não vai abençoar as nossas intenções. Deus vai abençoar as nossas ações. Tem muita pessoa com intenção boa, e sempre que escuta a palavra, sempre que escuta uma mensagem, uma exortação, a maneira em que ele responde é: eu pensava igual, pastor. Eu estava pensando mesmo. Eu estava querendo mesmo. E se pensava, e se queria, e se desejava, por que não vive assim? Por que não faz assim? O que está esperando, meu querido? O que está esperando neste tempo, onde já o Senhor Jesus nos dá aviso tras aviso e tras aviso? O livro de Hebreus diz: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e aquele que há de vir virá, e não tardará. O que mais necessitamos? Que outra prova? Guerra contra Israel está tendo. Que outra prova? Sinais no meio dos tempos, transtornos climatológicos está tendo também. Que outro sinal? A Bíblia diz: e ouvirás guerras e rumores de guerras. Está tendo também. E a Bíblia diz mais: e quando digam paz, virá sobre si destruição repentina. Tudo que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso país, no Brasil, são apenas campainhas que o Senhor coloca para a igreja, para que desperte, para que acorde. Porque com Uzias vivo, sabe como age Uzias? Uzias age de maneira mecânica.
já não lhe importa o Espírito Santo. Não lhe interessa. Não quer. Se encheu tanto de exaltação que para agora ele receber o Espírito Santo deve existir um grande protocolo, uma grande festa, uma grande confraternização, um evento dentro da igreja. Mas se você quer ver ao Senhor alto e sublime, se você quer ver ao Senhor fazendo o impossível, se você quer que o Senhor toque onde jamais você sentiu Ele tocar, Uzias deve morrer. No livro de Isaías, começa falando de um sem número de coisas que Isaías viu que era para ele ser transformado. Entre eles, o que diz no verso de número 5 do capítulo 6: então eu disse, ai de mim. Irmão, todo aquele que se depara perante a palavra e quebranta seu coração e entende o que ele está dizendo, começa a agir como agiu Isaías. E ele falou, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E sabe o que o Senhor quer fazer com uma geração, com uma igreja nesta noite? O que diz o verso 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, com esta palavra, com esta mensagem trazida por Deus, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Nós ficamos às vezes com aquele texto que fica depois desta passagem, e todos gostamos e o temos lido em sem números cultos missionários, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mas disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Sem dúvida, irmãos, que para que a igreja cresça, precisamos de homens que respondam como Uzias. Mas para responder como Uzias, como Isaías, Uzias já tem que estar morto, e a palavra já tem que estar impactando e queimando no coração, porque senão será impossível. Você não vê a Isaías dizendo: eis-me aqui, quando Uzias ainda está vivo. Você não vê dizendo a Isaías: eis-me aqui, quando ainda não foi purificado pela palavra. Mas se há nesta noite uma chamada de Deus para alguém, tomara que você entenda que a primeira coisa que deve fazer é deixar que Uzias morra, é deixar que a palavra o purifique e que seu Espírito Santo governe em você. Pelo contrário, será impossível, impossível, impossível. Eu gostaria nesta noite fazermos uma oração especial por uma pessoa que entende esta palavra e que sabe que Uzias
deve morrer. Uzias deve morrer, deve morrer, deve morrer. Pelo contrário, não haverá plenitude. Pelo contrário, não haverá unção. Pelo contrário, não haverá glória. Pelo contrário, não haverá chamada, não haverá voz, não haverá plenitude. Se Uzias ainda está vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesta noite para acabar com Uzias. Para acabar, irmão, deixe. Veja. Nesta noite, por que não permite que o Espírito Santo toque? Deixe, permita que o Espírito Santo estremeça a Uzias dentro de você, porque pelo contrário, não chegaremos a lugar nenhum. Nos encheremos de programações, nos encheremos de pessoas, mas não haverá verdadeiro crescimento, não haverá verdadeira unção. O que nos enche, o que nos move, o que nos dá plenitude, não é o aparente, é a glória de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo do Senhor. Eu quero convidar alguém que necessite o Espírito Santo para que saia da sua cadeira agora, em nome do Senhor Jesus, e permita que Uzias morra. ¿Sabe por qué é necessário permanecermos no Espírito? Porque o Senhor falou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, igreja. Vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esta é a palavra, este é o convite. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Permaneça na palavra e o Espírito permanecerá em você. Permaneça na santidade e o Espírito permanecerá em você. Permaneça na comunhão e o Espírito permanecerá em você. Porque quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque separados de mim, nada podem fazer. Há Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. E eu acho, irmãos, que o Senhor quer tocar uma vida, quer tocar um coração. E o que nos falta é obedecer a palavra. Se você sente sair da sua cadeira, sai agora. Vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor tire o que tenha que tirar, faça o que eu tenha que fazer, para que vejamos a sua glória. Levante as suas mãos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. E vamos permitir que a glória do Senhor
e seu Espírito toque nossas vidas de uma maneira poderosa. Aleluia. Em nome do Senhor, poderoso e eterno Deus. Oh Pai amado, a tua palavra tem sido pregada nesta noite. Esta é uma geração que precisa permanecer em Ti, para que Tu permaneças em nós. Fala, Senhor, com alguém. Toca, Senhor, que Teu Espírito toque, que Teu Espírito inquiete, que Teu Espírito transforme o que tenha que ser transformado. Em nome do Senhor Jesus, permita o Espírito Santo tocar a sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Por toda a minha vida, o Senhor te louvarei, pois o fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos. A sua voz me acalmou na sorte. Toda sorte das estrelas e eu para os seus limites. Eu me sinto tão seguro do teu colo, oh Altíssimo. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura.
somente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. não temerei. Na tua fumaça de glória, permanecerei longe dos favores. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde se vê clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde se vê clamar pela glória, a glória de Deus. E glória, glória, glória e Santo, Santo, oh, tu és santo, Senhor. Santo, já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde se vê clamar pela glória, a glória, a glória de Deus. e quem já pisou O santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde se vê clamar pela glória, a glória de Deus. e quem já pisou O santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde se vê clamar pela glória, a glória de Deus. A honra y a gloria sellan para ti, oh bendito Jesús. Santo es tú, Señor Jesús. Las familias, Señor, minha família, Señor, é para ti, Señor Jesús. Oh Jesús, me permite permanecer, Señor. Não é chegar, é permanecer, Señor, até o último dia da minha vida, Senhor, até o último suspiro das nossas vidas, Senhor. Oh, glória ao Senhor Jesus. O rei Uzias aparentemente fez tudo bem, mas ele não permaneceu. O segredo, irmão, é permanecer. Permanecer. Aleluia. Vamos a orar nesta noite, vamos a agradecer ao Senhor